No Legião das Ideias, Ricardo Almeida, Impera e Junito reagem a um vídeo bizarro do inacreditável senador Marcos Duval. Eles me colocaram entre os 10 mil mais inteligentes do planeta. Tá de sacanagem. Eu tenho que levar a sério. Porque eu entrei em contato. Tá de E o sacanagem. CEO da OpenAI pediu para que eu fosse lá no Vale do Silício, na Califórnia. Ele quer conversar comigo pessoalmente. E conversando com outra pessoa para tentar levantar o quê? Eles estão querendo me convidar para a parte estratégica da OpenAI. Olha só. Porque, pena que não está aqui, está no celular, mas eu posso mostrar depois. Eles colocaram assim: Senador Duval, não pense que é você que está interessado em nós. Somos nós que estamos interessados em você. A sua capacidade intelectual é raríssima. Você se adapta no lugar, consegue se sobressair, consegue achar soluções às situações de crise. Nós precisamos de um perfil igual a esse. Ainda mais quando você utiliza seu hiperfoco, você bate o 150, que é o topo. Aí sabe De QI? está escrito. Eu vou pena que imprimir aqui, que está no celular. Está escrito: a sua inteligência chega próximo à do Elon Musk. E sabe quem ele foi lá? Pau. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era pintor, era arquiteto, era guerreiro, era Muito muita coisa. bom! E eles identificaram que a minha carreira foi muito boa em várias coisas. Não, pera aí. Este cara é um gênio. É Marcos Duval, Elon Musk e Leonardo da Vinci. Ele tá ali muito na cola do Leonardo da Vinci. As contribuições que Marcos Duval deu ao mundo são muito próximas da do Musk e do Leonardo da Vinci. Ele tá fazendo foguete que tá viajando pra Marte, que vai levar a humanidade pra Marte. Ele é um dos maiores inventores e pintores e gênios universais que o planeta já viu, cara. Esse cara é foda. Este cara é foda. Ele é Cara, senador qual da que é o República. contexto desse vídeo, velho? Qual que é o contexto, mano? Por que ele fez esse vídeo? Ó, tem um motivo, tem alguma explicação. Pra que inventar essa história, mano? O cara é senador, velho. Por que não faz o seguinte? Já que ele provavelmente não vai... Não sei se ele vai ser reeleito, não sei qual que é a popularidade dele. Se enfia num buraco e fica mais 2 anos quietinho, tá ligado? Não aparece muito, se esconde, pronto. É isso. Não precisa gravar esse tipo de coisa. Mas, Porra, velho... Eu só queria falar uma coisa. Eu não consigo entender, cara. Ó, deixa eu ver. Cara, o Brasil existem... Você não consegue Uma certa entender porque classe- você não é um picareta. Ó, existe uma certa classe de pessoa no Brasil, tá? Existe, ó, são 81 pessoas no Brasil podem escolher pedir impeachment de ministro do STF. Você pode mudar a composição do STF. Você pode rever projetos de lei da Câmara. São 81 pessoas no Brasil só. O Marcos Duval é uma dessas pessoas, cara. Marcos Duval é uma das pessoas que podem... uma das pessoas que tem poder pra fazer qualquer coisa contra o STF, por exemplo. É um senador da República. 80 assessores, né, que o senador tem? 70 e poucos assessores. 76 assessores. 8 anos de mandato. 76 pessoas ajudam esse cara pra ele fazer isso aí. Rapaziada, pensa que no Senado você tem a Damares, o Cleitinho. Não, Vai escalando. no início da live eu fiz uma defesa apaixonada das virtudes do Brasil. Eu acho que tá na hora de eu mudar de ideia, né? Realmente é difícil. Olha, Intancável. Intancável. que tarefa inglória o Movimento Brasil Livre tem pela frente. Que tarefa dura o Partido Missão tem pela frente. Diante de de figuras como essa. Este picareta safado, esse vagabundo de marca maior, dizendo que estão interessados na inteligência raríssima dele, que é comparável de Leonardo da Vinci. E aí o cara assiste uma merda dessa e, sei lá, talvez comente: é isso mesmo, meu senador! Você é a pessoa mais inteligente do mundo! Eu te amo! O segredo está nas suas mãos! E só pra Por quê? lembrar, tá? É um detalhe, se ele fez isso é porque tem gente que valida ele. Vale, tem muita gente que valida ele. Lógico. É só pra lembrar, tá, gente? A gente pensa, o Bolsonaro, o grande estrategista. O Bolsonaro
fez um acordo com ele pra ele, aparentemente, né? Não aparentemente não, porque meio que foi ele não, os bolsonaristas não negaram isso, né? Nem o próprio Bolsonaro negou que teve reuniões com o Marcos Duval pra ele grampear o Alexandre de Moraes, lembra? Ele era do grande plano do Bolsonaro de acabar com o STF. Marcos Duval, porque ele é da SWAT. Porque ele é da SWAT. Treinador, ele treinava SWAT, né? Mas o que é a dificuldade de acabar com o STF como o mais inteligente do mundo, pô? Ele pode fazer isso tranquilamente, cara. Ele pode acabar com a FSB do Putin. O cara é um gênio. Meu Deus do céu. Assim, a direita brasileira só tem idiota, cara. Só tem idiota na direita brasileira. A gente tava comentando também. Acho que a semana inteira a gente comentou nas lives como é difícil. Como é difícil a gente. E eles ganham voto, eles têm voto, professor. Eu sei que eles têm voto. Têm voto. Os caras é senador da República. Pô, a Carla Zambelli fez 3 vezes mais voto que o Kim Kataguiri. Sabe? Eles preferem colocar para um Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é uma porta. E todo mundo sabe que ele é uma porta de burro. No lugar, por exemplo, de um Beraldo em São Paulo. O que é isso aí? Todas as violações do Alexandre de Moraes. Ah, ele imprimiu as violações. Fez vários... Tirando a gente. Eu tô falando de. Não, a direita. Aqui a gente é muito pequena. A gente tem um deputado. A direita bolsonarista tem 100 deputados e 21 senadores. E é tudo Nossa, para de lembrar, cara. Salva. Para de 2 ou lembrar, 3 velho. salvam, cara. 2 ou 3 salvam ali, velho. O bolsonarismo inteiro. Ô, Um você tem bando de noção que idiota. são 100 deputados e um governo Lula completamente travado. O Lula não governa, ele tá 3 anos sem governar. O quão nada maravilhosa é essa situação e esses caras não conseguem aproveitar também, né? Não. Eles estão agora, em vez de eles, assim, eles tá carcando esse negócio do INSS e, sabe, e derrubando ministros do governo Lula pedindo CPI, eles estão lá, anistia do Diogo, sendo que eles sabem que não vai acontecer. Só porque isso Pelo dá mais amor de like Deus, pra caras- base. Cara, se isso fosse nos anos 2000, o PSDB ia estar em cima. O PSDB, o Partido da Social Democracia, ia estar achacando o governo Lula de todas as formas possíveis e imagináveis. Os frouxos do PSDB e os heróis os bolsonaristas, nada. É isso. Você sabe que... Eu comentei no podcast do Matheus Batista. Eu sou um palhaço, né? Explodiu esse animador podcast, de né? torcida. Tá grande. Pô, foi audiência bem. lá. Que o pessoal que é da militância do MBL é realmente um sacrifício. Tipo, são 5, 10 anos que uma pessoa vai dedicar. E puta que pariu, cara. É realmente um sacrifício. Porque é isso daí que vocês estão combatendo. Caralho, cara. É inacreditável. É a burrice brasileira. O que é triste na realmente situação brasileira é que nos grandes conflitos históricos que a gente tem em memória, aquele que colocou comunistas contra nazistas, ou a Segunda Guerra Mundial dos aliados, né? Ou a Guerra Fria e todos os seus conflitos na periferia do sistema capitalista, ou a liberdade que os povos da Europa Oriental tiveram quando aquelas ditaduras terríveis que foram construídas na cortina de ferro caíram, tudo isso. Nesses conflitos todos havia um elemento heróico porque a situação era trágica e terrível. Então, por exemplo, você enfrentar o nazismo é uma coisa terrível. Está enfrentando algo que é trágico e terrível. Aqui no Brasil, o enfrentamento assume áreas de algo ridículo. Porque você está enfrentando, não é o terrível, você está enfrentando o patético. Então, como você vai lutar, e aí a sua luta é contra um demente, é uma situação meio farsesca. Você assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? Esse é o meu adversário, e aí ele de fato é, e pior, ele está ganhando de você. E isso é que é triste. E aí vocês têm um deputado, nós temos um deputado, e eles têm 100. E aí você olha e você começa a se sentir ridículo, porque não tem nada trágico, terrível acontecendo, mas tem muitas e muitas e muitas figuras ridículas, patéticas. Então, há um elemento aí que arranca a energia do combate, sabe? Que é você sentir, putz, não dá pra combater. E o pior, como isso é reflexo da democracia, ou seja, as pessoas estão votando, quase todo mundo de direita sente muita raiva do povo. Então você não consegue se conectar com o povo, que é o que faz você ter... Por exemplo, tudo aquilo que eu falei no início da live tem a ver com a conexão com o povo.
Né? Se você tá ali numa situação muito dura, situação de enfrentamento bélico, aí tem uma nação vizinha que te ataca e você tá lá lutando, você tem uma conexão com o povo, com seus compatriotas. Tá? Como os seus compatriotas do seu próprio campo político votam em figuras abjetas e patéticas como essa, você começa a se sentir desconectado dos compatriotas. Você começa a achar que esses compatriotas que estão no seu campo político são idiotas. E aí fica difícil você ter energia para combater. Então, o drama do Brasil é um drama de um país que vai caindo desse jeito, de forma não trágica, não terrível, mas de forma ridícula e patética. É triste. É triste porque pra gente conseguir sobreviver na direita brasileira, que foi muito difícil, que a gente foi atacado, assim, quase pelo Estado brasileiro, eles usaram de tudo, até a BIM usaram para atacar a gente. Pra gente conseguir sobreviver no campo da direita, a gente tem que apresentar o melhor deputado, sei lá, dos últimos quantos anos, que é o Kim Kataguiri, sabe? É o melhor deputado objetivamente do Brasil. É o melhor deputado do Brasil. A gente precisa apresentar o Kim Kataguiri para sobreviver, sabe? A gente precisa apresentar o Kim Kataguiri como deputado para conseguir sobreviver dentro da direita enquanto bando de idiota, cara, que meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Tem uma pessoa que perguntou uma coisa assim, eu acho bem significativa, eu quero responder. Ricardo, será que o MBL corre o risco de chegar em um platô? Tem opções que não são recicláveis? Corre sim. Nós corremos o risco de chegar num platô e não sair dele. Mesmo. Isso existe. Mas assim, não há o que fazer. A gente vai fazer o melhor que dá. Se chegar a um ponto de você bater num teto, aonde, depois de você ter feito tudo, esgotado todos os meios de ação e tal, as pessoas não quiserem, aí, neste patamar, que é uma coisa assim que vai acontecer, se acontecer muito lá pelo futuro, a gente vai pensar em outras lógicas. Em lógicas não de querer assumir a presidência, mas se associar... Não, e se associar a figuras majoritárias que porventura consigam alguma coisa. Mas isso é no futuro. Isso é no futuro. Se a gente perceber que chegou num platô, eu, por exemplo, vou defender essa ideia. Que a gente comece a associar. Eu acho muito difícil a gente chegar no platô, sabe por quê, Ricardo Almeida? Porque a gente está fazendo um trabalho de base, né? A gente prepara a base, a gente está se estruturando primeiro antes de a gente tentar passos mais largos em eleições majoritárias. Então, primeiro a gente faz um partido, treinando militância. Eu acho que nesse trabalho é muito improvável que não nasça dentro da base, dentro da estrutura do MBL, uma figura de muito carisma no futuro próximo. De muito carisma, sabe? Para conseguir. E daí vai ter uma estrutura, não vai ser que nem o bolsonarismo que apostou tudo no carisma de Nicolas Bolsonaro e tal, sem ter estrutura. E a gente ter a estrutura e aparecendo dentro da estrutura do MBL uma figura de muito carisma, e pode ser que já exista. O Faustino tá crescendo demais, a Amanda tá crescendo demais, o próprio Arthur Duval já é uma figura de muito carisma, entendeu? Então assim, eu acho que é muito improvável que a gente atinja um platô no futuro próximo. Tem uma mina a saída aqui, pode ser se você não muda o seu discurso, vamos lá, se você se mantém firme àquilo que você defende, mas adapta a forma que adapta esse discurso para públicos diferentes, eu acho que esse é o caminho, sabe? Você não precisa mudar o que você defende, é só você saber se comunicar com cada público diferente que você consegue crescer. Apesar de hoje o nível ser muito baixo, ainda assim, sabe? É algo a ser trabalhado. Eu já uso como exemplo... Você não precisa mentir pro público, é só você apresentar algo que ele consiga compreender. É só isso. Eu uso como próprio base essa live do MBL News, que é a menor live do MBL, né? Do canal principal. É a menor live, porém... há uns meses atrás, a gente imaginaria ter o Impera aqui com a gente? Não. O Mídia BH, que fez live semana passada, os novos clássicos. Entendeu? Pessoal, as coisas estão acontecendo. O Impera aí veio... Ele não era... Como que eu te conheci, Impera? Mas tem uma coisa... Você fez uma raid em mim, né? Foi. Eu acho que eu raidei. E a gente foi conhecendo e tal. E assim, a gente... existe as novas gerações, pessoal. Como a gente tá aqui, o Ricardo tá desde o começo, eu tô desde o começo. As novas gerações não entendem o hate pra cima do MBL. O hate pra cima do MBL, que as gerações mais velhas têm, as gerações que viveram aquele 2014. Que eles cresceram, começaram a acompanhar a política nos últimos anos. Por que direito odeia o MBL? O bolsonarismo odeia o MBL? Eles não viveram o Olavo de Carvalho cancelando a gente, não viveram os cancelamentos de 2019.
E não faz muito sentido esse ódio para essas novas gerações. O Mídia BH, por exemplo, ele nasceu, né? Ele surgiu no YouTube já no final do governo Bolsonaro. Você fica, por que eles odeiam tanto o MBL? Ele não viveu aquela fase de assassinato de reputação de 2016 a 2019 que foi mais potente, né? Tem muita gente que odeia o MBL sem saber por quê. Tem uma moça aqui, a Gisela Conti, não sei se é o caso dela de odiar o MBL sem saber por quê, mas ela tá aí falando muitas coisas do MBL, que é patética, blá blá blá. Olha só, Gisela, a gente acabou de reagir a um vídeo que o Marcos Duval se compara a Leonardo da Vinci. Assim, se você intuitivamente não percebe que um campo político que valida uma pessoa que fala daquele jeito, colocando aquela música ridícula, e se compara a Leonardo da Vinci, claramente inventando que existe um interesse mundial na inteligência dele, que nunca fez nada de relevante no campo intelectual. Se você não percebe que isso é um problema, então você não há nada pra fazer com você. Você é simplesmente um caso perdido, cara. Assim como talvez milhões de pessoas sejam casos perdidos. Porque é óbvio que as pessoas deveriam ver imediatamente que há um problema. Acontece algo semelhante com o Pastor Mirim, né? Que fala toda hora do Pastor Mirim. Se você não vê que um moleque de 14 anos que começa a falar que esse cara está enganando as pessoas, então não há o que fazer com você. E assim por diante. Se a pessoa não... Porque isso tem que ser, minha gente, isso tem que ser uma coisa intuitiva. Isso tem que ser uma coisa intuitiva. A pessoa ela tem que olhar e perceber imediatamente. Porque assim, é imediato. Você olha e isso aqui é uma merda. Mas não. Se as pessoas... Dá um terceiro exemplo. Quando tem um pastor claramente afetado mentalmente, que é o pastor Sandro Rocha, falando que o Lula está morto e que é um clone, e as pessoas não veem isso e percebem imediatamente que isso é mentira, você vai fazer o quê? E assim por diante, essas coisas todas são tão patéticas que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí você tem que ficar argumentando com a pessoa, o Marcos Duval não é o Leonardo da Vinci, tá uma diferença e tal. O Pastor Mirim, provavelmente, ele não é um profeta. Ele agora, recentemente, eu vi um corte dele dizendo que ele nasceu surdo-mudo. E aí teve um milagre que ele passou a ouvir. É provável que isso não tenha ocorrido. É provável que ele esteja apenas mentindo. Não é, a pessoa não olha aí. Porque assim, aí você fala, mas o MBL não é superior. Não, mas pera, você já viu o Kim dizendo que ele é inteligente como Isaac Newton? Com a música patética no fundo, dizendo que, sei lá, a NASA quer examinar o cérebro dele. Você já viu o Kim fazendo coisa desse tipo? Você já viu o Guto dizer que a Janja, na realidade, morreu e é um clone que está ali? Você já viu o Guto falar isso? Eu nunca vi. Você já viu a Amanda chegar na tribuna lá da Câmara de São Paulo? Ela chegar, meus senhores, pera aí. Na realidade, quem comanda o Brasil são os reptilianos. Já viu a Amanda falar isso? Ah, não, Asta Sheeran vai vir para o Brasil e aí vai fundar o Partido Missão. Você já viu algum porta-voz nosso falar loucuras desse tipo? Não, nunca viu, não é isso? Nunca viu. Então há uma diferença. E a diferença reside aonde? Em que a gente é melhor e eles são piores. Ou não é? Você já viu, por exemplo, algum porta-voz nosso que escreve no Twitter, as pessoas que usam mais o Twitter, sei lá, que eu uso bastante o Twitter, escrever tweets como o do Carluxo, que parece um cara que saiu do manicômio? Então assim, se isso... Eu já vi você escrever no tweets assim. Já deu opiniões polêmicas. Se queimou. Eu acabei de ser mogado na live. Não, deixa eu sair daqui. Muito boa. Não, tirando o último exemplo. Mas é isso. Não dá. Muito bom. Vamos ver pimba, né? Mas rapidinho. O Império vai falar. Fala aí, Império, que eu quero falar outra coisa também. Não, é a solução de questão de popularidade, de crescimento, pessoal levantando.
É ter novo porta-voz, é ser repelente de dinheirista e carreirista, sabe? Eu acho que é a solução mais fácil, você afastar esse tipo de gente que tem essas vontades mesquinhas, que só tá pensando em carguinho, em crescer e o caralho. Não, por afastar esse tipo de gente, só traz gente que quer trabalhar. E resolver o problema. O tempo, há muito tempo para trabalhar. As pessoas têm uma visão de curto prazo. Então, eu acho que por isso que o pessoal fica assustado. Tipo, ai meu Deus do céu, daqui ano que vem. Não, foda-se ano que vem, vê numa escala de 20 anos. 20, 30 anos e vambora. Então, eu só queria lembrar a todo mundo, entraram do Exalete Plus, que a gente não tem os votos do Marcos Duval. A gente não tem os votos da Carla Zambelli. E só vai ter mudança a partir da gente. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.